No dia 27 de abril de 2013, o octógono do UFC recebeu uma luta que, desde o começo, dividiu opiniões. De um lado, o campeão dos meio-pesados Jon Jones, considerado por muitos o lutador mais talentoso da nova geração. Do outro, um desafiante vindo de categoria diferente, que entrou de última hora no card do UFC 151, evento cancelado, e que foi realocado no UFC 159, Chael Sonnen. Sonnen era conhecido pelo seu trash talk, pelas entrevistas provocativas e por ter feito 2 lutas eletrizantes contra Anderson Silva. Mesmo sem nunca ter sido campeão, Chael era um dos maiores nomes da organização, tanto por sua coragem de enfrentar qualquer um quanto por sua habilidade de vender lutas com palavras afiadas. A expectativa era que Jon Jones dominasse com facilidade. Afinal, ele era maior, mais novo, mais talentoso e mais adaptado ao peso. E foi exatamente isso que aconteceu. Jones venceu por nocaute técnico ainda no primeiro round. No entanto, muitos esquecem de um detalhe importantíssimo. Jon Jones quebrou o dedão do pé durante a luta. Se o round tivesse terminado e ele não pudesse continuar, Sonnen teria vencido por nocaute técnico. Sim, é isso mesmo. Sonnen quase venceu por acidente. Mas, e se a luta tivesse durado 30 segundos a mais? E se o árbitro percebesse o dedo quebrado e chamasse o médico? E se o campeão não tivesse condições de voltar para o segundo round? E se Chael Sonnen tivesse vencido Jon Jones e se tornado campeão meio-pesado do UFC em 2013? Um acidente muda a história. No mundo alternativo onde Chael Sonnen vence, o cenário se desenha da seguinte forma. A luta termina o primeiro round. Jon Jones volta para o seu corner mancando e gritando de dor. O árbitro chama o médico. O especialista entra, olha o pé e dá o veredito: dedão fraturado em várias partes. Jon Jones não pode mais lutar. O árbitro levanta a mão de Chael Sonnen. O público fica em choque. Os narradores tentam entender o que aconteceu. Sonnen, que estava perdendo o round, é declarado vencedor por nocaute técnico médico. Do nada, o falastrão, o homem mais provocador do UFC, se torna campeão meio-pesado do mundo. As reações imediatas. O mundo entra em choque. A internet explode. Em minutos, o nome de Chael Sonnen é o mais buscado no Google. Sites como MMA Fighting e Sherdog publicam manchetes como: Sonnen choca o mundo e é o novo campeão. Jon Jones quebra o pé e perde o cinturão. Trash Talk vira realidade. Chael é o rei. Jon Jones, cabisbaixo, precisa ser carregado até os bastidores. Ele não acredita no que aconteceu. Pela primeira vez em sua carreira, perdeu uma luta no octógono, não por um golpe ou por uma estratégia, mas por uma fratura acidental. Chael Sonnen, do outro lado, faz o que sempre fez: pega o microfone e transforma o momento em espetáculo. Diz que avisou, que é o verdadeiro campeão, que Anderson Silva foi apenas um obstáculo no seu caminho, e que agora vai dominar a divisão dos meio-pesados. A era Chael Sonnen, um campeão inesperado. Chael Sonnen nunca tinha vencido uma luta por cinturão. Em sua carreira, perdeu 2 chances contra Anderson Silva. Agora, com o título dos meio-pesados, ele se torna um novo rosto do UFC, pelo menos temporariamente. O UFC não perderia tempo. Começaria a promover Sonnen como falastrão campeão, um personagem perfeito para vender pay-per-views. As entrevistas seriam diárias. As provocações, constantes. Sonnen seria convidado para programas de TV, podcasts, debates esportivos. Ele estaria em todos os lugares. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo saberia que aquela vitória não foi limpa. Foi uma vitória por acidente, e isso criaria o clima perfeito para algo que o UFC adorava: uma revanche imediata. A revanche: Jon Jones vs Chael Sonnen 2. O UFC rapidamente marcaria a revanche. Provavelmente 4 ou 5 meses depois. Jon Jones, recuperado do dedo quebrado, voltaria com sede de vingança. Ele diria que aquela derrota não vale, que foi um acidente de percurso, que Sonnen não tem nível para enfrentá-lo. Sonnen, por sua vez, dobraria nas provocações. Diria que venceu e que quem ri por último, ri melhor. A revanche aconteceria provavelmente em um grande evento numerado, talvez até no Madison Square Garden. O público estaria dividido, uns torcendo pela justiça com Jones recuperando o título, outros querendo ver até onde Sonnen conseguiria levar seu reinado. Se Jon Jones vencesse na revanche, como provavelmente venceria, recuperaria o cinturão e sua trajetória continuaria. Mas se Sonnen vencesse novamente, aí sim estaríamos diante de uma virada histórica. Outros desdobramentos possíveis. Com Sonnen como campeão,
vários outros caminhos se abririam. Anderson Silva poderia subir para tentar uma trilogia com Sonnen, agora pelos meio pesados. Lyoto Machida e Dan Henderson, nomes fortes na divisão, poderiam entrar na disputa pelo cinturão. Sonnen, como campeão, teria voz ativa no matchmaking, talvez fugindo da revanche com Jones por um tempo e aceitando lutas que favorecessem seu estilo. O UFC, percebendo a rentabilidade do personagem Sonnen, poderia segurar a revanche por mais tempo para maximizar o lucro. A mudança no legado de Jon Jones. Se Jon Jones perdesse para Sonnen, mesmo que por acidente, sua aura de invencibilidade acabaria. Os fãs deixariam de tratá-lo como intocável. Ele teria que provar tudo de novo. Isso mudaria o tom das futuras rivalidades. A briga com Daniel Cormier talvez acontecesse mais tarde ou com menos peso. A luta contra Glover Teixeira, que viria em 2014, poderia não acontecer naquele momento. Jones talvez migrasse de divisão mais cedo, ou até mudasse de postura, sendo mais agressivo publicamente para se afirmar novamente. Além disso, os problemas fora do octógono que Jon teve ao longo dos anos, como prisões, suspensão por doping e brigas públicas, seriam julgados com menos tolerância. Afinal, ele não seria mais o invicto, o protegido pela história. A imagem de Chael Sonnen se transforma. Sonnen sempre foi visto como o eterno desafiante, o falastrão que perdia nas lutas grandes. Mas com o título na cintura, sua imagem mudaria completamente. Ele passaria a ser chamado de campeão do povo americano, o homem que calou o UFC, o rei da malandragem. Mesmo com críticas ao estilo de luta, muito wrestling e pouca finalização, ele teria mais espaço. Talvez defendesse o título uma vez. Talvez não. Mas seu nome entraria no hall da fama mais cedo. Ele seria lembrado como o lutador que derrotou o maior de todos com inteligência, persistência e até sorte. O Brasil veria um dos seus maiores rivais reinar. Para os brasileiros, especialmente os fãs de Anderson Silva, a vitória de Sonnen seria amarga. Afinal, ele provocou o Brasil inúmeras vezes. Falou de churrasco, futebol, corrupção. Ofendeu lendas como Rodrigo Minotauro e até Pelé. Vê-lo campeão, com o cinturão nas mãos, daria a ele ainda mais munição para provocar. Ele diria em alto e bom som que um americano teve que subir de peso e consertar o que os brasileiros não conseguiam resolver. Mas, ao mesmo tempo, isso reacenderia a chama de revanche com Anderson Silva, agora com ainda mais importância, valendo o cinturão dos meio-pesados. Se Chael Sonnen tivesse vencido Jon Jones no UFC 159, mesmo que por decisão médica, tudo mudaria. Jon Jones perderia sua invencibilidade. Sua trajetória rumo ao topo seria pausada. Seu domínio absoluto na divisão dos meio-pesados seria quebrado. E a divisão inteira ganharia novos ares, novas narrativas e novas disputas. Chael Sonnen, por outro lado, deixaria de ser apenas o falastrão. Seria campeão. Seria o rosto da divisão. E se tornaria uma das figuras mais importantes e polêmicas da história do UFC. O cinturão mudaria de mãos. A rivalidade com Anderson Silva poderia ganhar novo capítulo. A ascensão de outros nomes como Daniel Cormier e Glover Teixeira tomaria caminhos diferentes. E o UFC, que sempre viveu de histórias, teria um enredo perfeito, o azarão que virou rei, nem que fosse por uma simples fratura de dedo. E você, o que acha que iria acontecer? Comente e inscreva-se.